Um laudo da Polícia Civil concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa, lá na Barra da Tijuca, não é a do porteiro que mencionou o presidente aos investigadores. O resultado do laudo foi divulgado hoje pelo jornal O Globo. O laudo da Polícia Civil, assinado por 6 peritos, atesta que foi um outro funcionário quem anunciou a chegada de Elcio Queiroz. A notícia foi publicada hoje pelo jornal O Globo. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elcio. Pode liberar aí. Tá ok. A Polícia Civil tinha tomado 2 depoimentos do porteiro que afirmou ser o seu Jair quem tinha autorizado a entrada do ex-PM Elcio Queiroz no condomínio, às 5 e 7 da tarde do dia 14 de março de 2018. O porteiro tinha anotado no livro que registra a entrada de visitantes no condomínio o número 58 da casa do presidente. Mas depois, em depoimento à Polícia Federal, o porteiro voltou atrás e disse que tinha cometido um equívoco. Contou que anotou errado na planilha o número da casa para onde ia Elcio Queiroz, um dos acusados pela morte de Marielle Franco. Em vez de escrever casa 65, o porteiro anotou casa 58. Como o Jornal Nacional revelou em outubro, os primeiros depoimentos do porteiro não condiziam com a verdade. No dia do crime, Jair Bolsonaro estava em Brasília e registrou presença em votações na Câmara. O PM reformado, Rony Lessa, morava na casa 65. Ele e Elcio Queiroz estão presos, acusados do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A vereadora e o motorista foram mortos 4 horas depois da chegada de Elcio Queiroz ao condomínio na Barra. Segundo o jornal O Globo, o arquivo de áudio da portaria foi apreendido pela polícia em novembro do ano passado, depois da reportagem do Jornal Nacional. Os peritos afirmaram ao jornal O Globo que não há indícios sugestivos de edição fraudulenta do disco analisado e que nenhum trecho foi apagado. Em novembro, o colunista do Globo, Lauro Jardim, já havia antecipado que o porteiro que citou o seu Jair não é o mesmo que interfonou para liberar a entrada de Elcio no condomínio, o que agora foi confirmado pela perícia. Ao todo, 4 porteiros trabalhavam no condomínio no momento da entrada de Elcio. O Instituto de Criminalística Carlos Éboli comparou as vozes dos 4. Os peritos afirmam que o funcionário que anunciou a chegada de Elcio Queiroz era o único com boa articulação e emissão sonora de grande energia, transparecendo jovialidade na fala. Já o porteiro que citou Jair Bolsonaro tem mais de 50 anos de idade. O laudo ainda cita que o porteiro que anunciou a entrada de Elcio é o único que alonga a vogal A do ditongo da palavra portaria. O documento afirma ainda que a pessoa que autorizou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio foi Rony Lessa. Segundo as análises, o áudio da portaria capta inclusive o som da discagem das teclas 6 e 5 feita pelo porteiro, números que correspondem à casa de Rony Lessa. Para determinar que a voz que atende o interfone é a de Rony Lessa, os peritos analisaram 1.317 ligações para a casa 65, feitas no primeiro trimestre de 2018. Os peritos concluíram que apenas 13 foram atendidas por uma voz masculina de adulto, a voz de Lessa. Em 12 delas, ele usa a palavra pronto, da mesma forma, de maneira ríspida. Portaria, boa tarde. Em 4 vezes, a voz é chamada de Rony pelos porteiros. Essa perícia feita pela Polícia Civil foi nos discos rígidos do sistema de comunicação do condomínio, apreendidos pela própria polícia em novembro, 8 meses depois da prisão de Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Arquivos de áudio da portaria já tinham sido analisados antes pelo Ministério Público, mas num material entregue por um morador do condomínio. E o MP tinha analisado apenas a voz de quem autorizou a entrada de Elcio. Na época, o MP afirmou que a autorização foi dada por Rony Lessa, mas a voz do porteiro e a integridade do sistema de gravação não tinham sido analisados. O que a investigação ainda não sabe é por que o porteiro citou o nome de Jair Bolsonaro. Hoje voltamos ao condomínio à procura dele. Fomos informados que o porteiro continua trabalhando no local, mas não estava no momento.